E agora seria a Rúbia. Tudo pronto? Podemos? Acho que vai ter PowerPoint, né? Vai. A Rúbia, ela é advogada. Rúbia, eu não estou achando o seu cartãozinho, acabei de achar. Mestra em Direitos Humanos pela, eu não sei falar, Uniriter, é isso? É alemão? Uniriter, laureate, é isso? International Universities. Especialista em Direitos Humanos das Mulheres pela Universidade do Chile, especialista em Direitos Humanos e Sistema ONU pela American University College of Law, Washington, coordenadora nacional do CLADEM, Brasil, experiência na coordenação da organização não governamental feminista TM, Gênero e Justiça, e no executivo como diretora de Justiça, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e ainda assessora especial no Ministério Público Estadual, no Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos. Publicou vários artigos, é coautora do livro nominado O Inominável, a Violência contra a Mulher e o Poder Judiciário. E só fazendo aqui, abrindo umas aspas, a Rúbia participa de um grupo, né, enfim, de WhatsApp do qual participo também, e eu vim a conhecer o seu nome por conta de um artigo que você teve, vou me permitir dizer, a ousadia de escrever, e que gerou uma polêmica enorme, inclusive bastante violenta por parte daquelas pessoas que fazem parte do movimento contrário. Foi, vou permitir dizer, brutalmente ofendida nesse sentido, e que trouxe uma luz, na verdade, na análise de questões muito importantes. Me parece que foi uma das primeiras, se não a primeira, a escrever sobre a questão, o que vem trazendo a alienação parental, a guarda compartilhada à frente, as questões da violência de gênero doméstico e familiar contra a mulher. Podemos, então, falar. Obrigada. Boa tarde. Agradeço o convite da Defensoria para estar novamente aqui com vocês. E quanto à apresentação, uma lei que eu ajudei a escrever foi a Lei Maria da Penha, que isso não está no currículo e então a minha expertise, digamos assim, meu saber não tem a ver diretamente com a alienação parental. Eu não tenho pesquisas, essa qualificação científica na minha fala em relação à questão da alienação parental. Eu tenho mais, justamente a prática na advocacia, né, com clientes, com mulheres que têm passado por esse problema, essa acusação, né, da alienação parental, e tudo que eu estudei tem sido feito pesquisas por essas mães que têm buscado, então, modificar esse padrão nos processos e tudo que vem acontecendo com elas, né? E com base nisso, daí sim, com várias leituras de laudos psicológicos e tal dos processos, né? Quando as clientes me apresentavam, inclusive com consultorias de mulheres de outros lugares do país, justamente porque essa questão surgiu e as pessoas só viam a oposição, digamos assim, e não parceria em relação ao que a gente vem pensando aqui, construindo em relação a essa questão da alienação parental. E se verifica muito isso, os laudos acabam só verificando se há ou não uma alienação parental e não detectam a questão da negligência, da violência ou da violência sexual que essas crianças sofrem. Isso não tem um especialista nessa área, no âmbito de família, um perito, né, para analisar essas questões. E os laudos muitas vezes são totalmente inconclusivos, né, porque não alega nem que houve a violência, na maioria das vezes, nem que houve a alienação. Acaba dizendo o que pode ser considerado uma alienação e qual o comportamento dessa mãe, nunca da criança. A criança só é verificado se ela parece gostar do pai ou não gostar, que não é feita realmente. Isso para mim até foi uma novidade, que tu disseste bem no início, Analícia, em relação que quem tem que apresentar a síndrome é a criança. Porque tudo que a gente vê é a mãe que tem essa suposta síndrome que não existe, não é reconhecida nem na Organização Mundial de Saúde. Então, por conta disso e por não haver pessoas que estavam debatendo o tema, até porque é uma grande oposição, né, o IBDFAN tem muita força, como ela trouxe ali, e é uma organização que tem pautado, né, de uma forma, dentro da sua organização, do seu trabalho, como algo prioritário, eu imagino até. Inclusive, quando eu fui coordenadora da TEMES, lá em Porto Alegre, coordenadora geral da instituição, teve um seminário do IBDFAN que era sobre direito de família e não trazia nada sobre violência contra a mulher, nada sobre violência intrafamiliar, e eu liguei para a Delma, que era coordenadora, e perguntei: que família é essa que vocês estão
trabalhando, que não aparece. Essa questão da discriminação, da violência e uma série de fatores, tudo bem, tem famílias que felizmente a violência não está ali produzida, né? Num litígio judicial, algumas violências aparecem, né? Então eu queria entender que família foi essa que existia naquele seminário. Mas enfim, fechando parênteses agora, eu vou tentar, eu acho que a minha apresentação está super longa, eu vou tentar ir reduzindo um pouco na fala aqui com vocês, tentando trazer também alguns casos que eu acho que é importante. Eu mesma passo aqui? Tá. Aqui. Eu vou pedir permissão para vocês para falar mesmo da alienação parental, porque a guarda compartilhada, ela é recente, mas tem já mostrado uma mudança, né? Porque antes em torno de 7% dos casos tinham a guarda compartilhada, e agora já tem ultrapassado a 30% esse modelo. Isso dos casos que chegam até o judiciário, que chegam como litígio, né, que acaba sendo uma tentativa de conciliar e que o juiz então determina. Porque eu entendo que guarda compartilhada, para dar certo efetivamente, deve ser acordada entre as partes, entre as possibilidades desse pai e dessa mãe no cuidado com os filhos. Nada que for determinado de cima para baixo vai conseguir ser efetivo. Mas sabemos que muitas vezes o juiz tem que acabar decidindo da melhor forma, dentro dos elementos que chegam até o processo, em relação a isso. E até porque, mesmo tendo uma decisão judicial, muitas vezes na prática, nem os pais não se comportam exatamente como está naquela decisão judicial. Mas então, quanto à guarda compartilhada, ela também surge desse lobby desses pais, que eu acredito que o movimento feminista não conseguiu atuar e não ficou sabendo desse trâmite junto ao legislativo, porque talvez nós estivéssemos assim muito debruçadas na Lei Maria da Penha, porque é justamente em 2006 que ela foi aprovada, e havia todo um trabalho muito forte com isso, e nós nos questionamos atualmente como que nós não vimos tudo isso, como aconteceu, mesmo tendo a instituição, o CFEMEA, que é uma organização feminista de Brasília, que faz uma análise dos projetos de lei, de tudo que está tramitando. Eu acho que as palavras-chave não existia essa palavra-chave alienação, guarda compartilhada ficava mais na violência, talvez no âmbito da família. Enfim, não foi um debate feito com o movimento de mulheres, com o movimento feminista. Foi um lobby muito forte mesmo dessas associações de pais e que conseguiram ter aprovado tanto a lei da alienação parental quanto da guarda compartilhada. E talvez essa nova geração, a guarda compartilhada seja bem viável e possível, né? Mas a gente verifica que existiu toda uma cultura centenária de que as mulheres é que eram as responsáveis pelo cuidado. Se a mulher não cuidasse, coitada, né? Na sociedade ela era vista como uma péssima mãe. Como é que ela não tem a guarda? Ela não ficou com a guarda. É o pai, o que ela fez? Ela usava drogas, tinha problema de prostituição, o que era? Eram casos graves, né, considerados graves no comportamento das mulheres, que seria então viável a mãe não ficar com a guarda. E aí é algo que se modifica com uma lei de cima para baixo imediatamente, que com certeza vai levar um tempo para as famílias se adaptarem a esse novo modelo, para as mulheres conseguirem confiar efetivamente no cuidado desse pai, né, desse homem que não foi sequer educado nas décadas anteriores para ser esse cuidador, né? E a gente verifica isso não só com crianças, a gente verifica com idosos, com idosas. Quem cuida são as mulheres de uma forma geral. Essa questão do cuidado da saúde acaba sendo muito identificada como da mulher. Podemos mudar isso e os homens também serem cuidadores? Sim, mas eu acredito que isso leva um tempo na nossa história, né, para que isso aconteça, para que as mulheres se sintam com confiança, né? Claro que tem muitos casos que os pais são bons, são ótimos pais, e outros pais também são bons, mas têm algumas dificuldades ainda no cuidado diário dos seus filhos, e que isso socialmente e culturalmente vem se modificando. Então, quando a guarda seria isso, eu não sou contrária à guarda compartilhada. Eu acho que isso também dá uma liberdade maior, muitas vezes, para as mulheres também conseguirem trabalhar, ter mais tempo para o seu lazer e para outras questões que antes ficavam em encargo somente em relação às mulheres. Mas, como eu disse inicialmente, é algo que tem que ser construído naquele casal, né, nos cuidadores, pai e mãe da criança, e que a justiça algumas vezes tem que determinar, dentre as provas que existem, as possibilidades desse casal. E a guarda compartilhada não significa, isso é um equívoco, de que o tempo tenha que ser absolutamente igualitário. Não, eu vou ficar
3 dias e meio na semana e tu 3 dias e meio também, que acaba ficando uma discussão nesse sentido. Pode a guarda ser compartilhada e a residência ser a materna ou a residência ser a paterna, mas os cuidados é que deverão ser divididos, porque muitas vezes as mulheres ficam com cuidado, então nem avisam que vai no médico, que tem pediatra, e alguns pais querem saber da questão da educação e da saúde. Em alguns contextos podiam não ser totalmente chamados para essas decisões, né? Então acho que isso também veio a resolver algumas questões nesse sentido. Então, quanto à guarda, eu me limitaria a falar disso e entraria mais na questão da alienação. Estou do lado errado? Não. Eu passei mais que um? Não, só quero ver se eu passei mais que um. Não, tá. Então, a proposta era de falar das questões, né, relacionadas ao gênero, alguma forma de discriminação de gênero, quanto à questão da alienação. Então, eu não tenho esse conceito construído em relação à alienação, mas seria, né, considerar essas interseções que existem entre violência de gênero e demais discriminações, que permitiam então avançar a análise sobre as dinâmicas que configuram posições sociais e negociações de poder nessas relações também no campo jurídico. Porque parece que esse poder, né, da maternidade e do cuidado está sendo retirado das mulheres, né? Era, digamos assim, um dos poucos contextos onde a mulher era totalmente valorizada e muitas vezes até como uma obrigação da mulher ser mãe e cuidar dos filhos, né? Então isso são as relações de poder que acabam se modificando nessas relações. E essas relações têm ponto de encontro, né? Por que eu estou falando em desigualdade e discriminações? Porque a lei tem atuado de forma discriminatória e os dados, né, que a Annelise traz colocam isso, quer dizer, 89% são alegações infundadas da alienação, né? E tá para além do gênero, não é só o gênero masculino e feminino, tem a questão etária também, né? Porque a criança que sofre com isso, tem a questão da econômica, né? Por isso que eu falo da intersecção, porque se um tem mais recursos financeiros que o outro, vai ter melhores advogados, vão ter psicólogos, psiquiatras que podem depor. Enquanto você sabe aqui, a Defensoria Pública tem todas as suas dificuldades, um número imenso de processos para atuação. Daí há uma desigualdade, por mais qualificada que a gente saiba que a Defensoria, que as defensoras fazem concurso e tal, são no dia a dia, naquela demanda imensa de trabalho. Não se pode dar uma atenção específica para aquele processo, para tentar cuidar de tal laudo, que aqui tem um problema, que podia, né? Tem algumas dificuldades. Então, isso também acaba sendo algo que causa discriminações nos processos, e isso não é novo. A gente sabe porque que no âmbito criminal, por exemplo, né, os presídios estão com pessoas pobres, de classes sociais mais pobres, pessoas, na sua maioria, negras. Toda essa discriminação social que afeta também, né, na justiça, isso também é um fator que ocorre. Essas diferenças implicam, então, em relações de poder que transformam essas diferenças em desigualdades, né? É um pouco do que acontece. Então, para acessar a complexidade da violência de gênero, a gente tem que desvendar essas estruturas e os mecanismos a partir da perspectiva de gênero, que tem sido, né, também visto como um termo que quase virou diabólico também. Algo que não pode se falar até nem de gênero alimentício, né, que pode ser um problema. E essa perspectiva de gênero, então, nós não temos na sociedade em geral, e isso reflete nas decisões do Poder Judiciário. E aí sim, eu tenho uma pesquisa que foi do meu mestrado, que eu tentei buscar, analisar a compreensão sobre violência de gênero no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, vinculando mais a questão da Maria da Penha, quer dizer, analisando a Maria da Penha. Não entrei, né, em outras questões que já existem, por exemplo, como a possibilidade do casamento, né? Foi só na Lei Maria da Penha. De 470 e poucos, agora estou nem 475 acordos que foram analisados no Superior Tribunal de Justiça e 6 no Supremo, que tinham a nomenclatura de gênero, então nem todos falavam sobre gênero, mas tinha gênero. Somente 7 dá para dizer que havia uma compreensão do que é gênero efetivamente. As pessoas falavam traziam nomenclaturas como se a mulher então já era separada, então não tinha violência de gênero. E os advogados também, sem entender do assunto, como havia uma jurisprudência que começou a entender que a mulher tinha que ser totalmente vulnerável e hipossuficiente para ter a proteção, mesmo com todos os requisitos da lei,
diziam, ah, mas aqui não tem uma violência de gênero. Aí eles aproveitavam, não, aqui não tem violência de gênero, porque ele bateu nela, mas ela já é ex-mulher. Seria uma compreensão. Então, vários argumentos nesse sentido. Mas só fazendo esse parênteses em relação à dificuldade mesmo, né, dessa nomenclatura ser compreendida. Eu vou passar, porque eu acho que a gente já... porque eu tenho pouco tempo. Também vou passar aqui essas discriminações, né? Algumas das dificuldades, então, no mundo jurídico tem a ver com esse reconhecimento do que é discriminação contra a mulher ou não, né? E que ocorrem justamente porque não são percebidas todas essas questões sociais, econômicas, políticas, ou são efetivamente negadas, né? Como um modelo social que deve ser mantido mesmo que no âmbito jurídico. Essa discriminação interseccional seria a melhor forma de poder pensar um pouco nas discriminações que as mulheres sofrem nesse âmbito, as mulheres e as crianças, por aquilo que eu já disse, uma questão econômica, né, uma questão de gênero e todas mais. E essa discriminação interseccional foi reconhecida recentemente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se fala em discriminação múltipla ou composta, mas a interseccional é que compreende aquela pessoa como única, que ela sofre uma discriminação por vários aspectos, por ser de uma classe social mais baixa, por ser mulher, né, ou por ter deficiência, ou por outras questões, mas ela é um único ser, né? E essa discriminação foi reconhecida no caso de uma menina que tinha HIV, que era de uma classe social baixa e tal, nesse contexto é que foi compreendido. Aqui eu trago no âmbito internacional o quanto a lei da alienação é contrária a essas convenções internacionais, como a que trabalha a CEDAW, que é em relação à discriminação contra as mulheres, como a Belém Pará, que é em relação à violência, né, contra as mulheres, que é da OEA, a CEDAW é da ONU, a questão da discriminação racial, das pessoas com deficiência, a questão do direito do trabalho e também das crianças e adolescentes, né? Então, existe toda uma análise de vários e vários artigos que podem ser violados, mas que pode se tornar cansativo aqui pra gente. No CEDAW, a discriminação contra a mulher é entendida como qualquer distinção ou exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha por objeto anular o reconhecimento, gozo e exercício de direitos humanos ou liberdades fundamentais pelas mulheres. E a lei da alienação tem causado o medo, né, em relação às mulheres. Eu tenho visto clientes que não conseguem, que elas têm medo de registrar um boletim de ocorrência policial por uma violência sofrida contra elas, e especialmente contra a criança, que a criança vem machucada, vem com indícios de que pode ter ocorrido uma violência sexual, e elas não sabem o que fazer porque vão ser acusadas de alienação. Então, entre o ruim e o pior, elas mantêm a guarda e esse pai só vai visitar. Então, a violência, talvez essa criança seja um pouco menor só nas visitações do que se ela entrar com litígio. Então, é algo que tem acontecido e fazendo com que as mulheres, então, voltem a uma situação de subordinação, né, ao homem, de uma certa forma, por conta da relação que elas querem manter com os filhos. E com isso a gente volta a um papel tradicional da mulher como submissa, sem possibilidades, sem condições, pelo medo de acessar a justiça de uma forma melhor, né, que possa trabalhar nessa questão. E também pequenininho, que vocês nem vão, não sei se vocês conseguem ver bem, mas o conceito de discriminação indireta se refere a qualquer norma ou ato que, em princípio, parece ser neutro e inofensivo, mas na sua aplicação gera efeitos nocivos contra grupos ou indivíduos com base em um dos fundamentos proibidos de discriminação no direito nacional e internacional, com base no gênero, idade, sexo ou raça, né? Então aqui acho que fica mais explícito do porquê que ocorre essa discriminação. E o Estado, né, como foi dito aqui, quem é que vai ter esse poder de determinar? Vai ser o Estado. O Estado também tem o dever, porque assinou, ratificou todas essas convenções, de proteger a criança e de proteger a mulher e de não discriminá-las no contexto jurídico. Quando se traz o dado, né, de que 3% dos casos de 15, né, ou eram 18%, que 3% foi comprovada a violência sexual, a gente sabe que em casos de violência sexual o índice de condenação é muito baixo mesmo, porque não se tem a prova muitas vezes. E esses pais que são abusadores sexuais, violadores sexuais, eles vão aos poucos. Eles vão com toque, eles vão com um beijo lascívio, com sexo oral,
que não deixam marcas dessa violência, mas deixam marcas psicológicas nessa criança. Então, por conta disso, a comprovação é muito difícil. Essas crianças virem assadas, machucadas, às vezes, pode não ser uma violência sexual, mas é uma negligência. É uma negligência. Como é que a criança não é limpa, não toma um banho, não se passa uma hipoglose, no tempo da hipoglose não se passa uma medicação? Como assim? Né? Então, mesmo que não seja uma violência sexual, é uma negligência que deve ser sim considerada pelo Poder Judiciário e muitas vezes não é. É totalmente minimizada. O pai tem direito ao convívio mesmo que não cuide bem. Parece que é isso que está na entrelinha. É mesmo que não seja um bom pai. E o que se verifica também, muitas vezes nesse contexto, é que o pai quer provocar de uma certa forma um sofrimento também nessa mãe, retirando o filho, sabendo que ela vai ficar preocupada, que não vai cuidar efetivamente como deveria. É uma forma de perpetuar aquela violência psicológica. E muitas vezes esse pai nem fica no cuidado com o filho, delega para a avó paterna ou para a nova companheira. Isso a gente tem verificado muito. Tudo bem, isso não impede que ele tenha o direito de estar com o filho, mesmo que ele delegue, né? Desde que cuide. Mas é só uma observação aqui em relação a essa questão. A Convenção Belém do Pará também traz o termo gênero, né? E ali fala, né, que as condutas causem, então, morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. E essa forma que o judiciário vem atuando em relação à alienação, porque se a gente verificar, até no âmbito penal, né, o homem está respondendo, por exemplo, por crime de violência sexual. Ele não perde o direito nem da guarda, nem das visitas. É muito raro, enquanto o processo criminal está andando, porque só com a comprovação, com a condenação, que ele vai perder. Então as mães querem impedir, porque elas, na sua concepção, têm a certeza de que houve aquele abuso ou aquela violência, e querem impedir, mas não conseguem. Mesmo na luta judicial, acaba se permitindo isso. Já no âmbito da alienação, se o juiz se convence que aquela mãe alienou porque impediu a visita, ela é penalizada, embora não seja de uma forma criminal, com a retirada desse filho dela, do filho ou da filha. Simplesmente é retirado. Quer dizer, eu entendo, como tu finalizaste ou falaste em algum momento, que nesses casos, mesmo que a mãe seja uma alienadora, que é aquela porcentagem mínima, a mãe é uma alienadora, ela não quer, ela faz só de sacanagem, ela não pode perder a guarda desse filho. A guarda deveria ser compartilhada e ter um trabalho, né, então essa mãe e esse pai deveriam continuar indo a psicólogos, comprovar em juízo que estão indo, que estão fazendo uma terapia, buscando melhorar essa relação. Por que eu digo isso? Porque quem sofre não é só a mãe. A criança sofre muito mais, porque, bem ou mal, essa relação que havia, ela pode até falar mal do pai, né? Se é uma alienadora, ela dava o carinho, o cuidado, a alimentação, era o dia a dia, era a pessoa de confiança, né? Como assim o judiciário simplesmente determina retirar essa criança de quem cuida, mesmo que seja o homem, né? Como assim? Essa criança tem toda uma relação e isso é retirado totalmente. Tem um caso de Fortaleza em que a mãe ficou sabendo, porque ela relatou na escola, a professora veio dizer para essa mãe, e a mãe buscou então todas as medidas possíveis, porque não era só o pai, era o pai e a avó materna que violentavam sexualmente a menina e violentavam também fisicamente, psicologicamente, a menina de 4 anos. Essa história parece tão absurda, né? Uma avó materna, que inclusive é pediatra, trabalhando nesse formato, é uma coisa tão absurda que acho que as pessoas negam. A tendência é negar, e a mãe é alienadora. É mais fácil a mãe ser alienadora do que trabalhar com toda essa questão da violência que estava ali intrínseca. E lendo os laudos, eu fiquei muito chocada, porque as psicólogas do fórum não questionaram nem a avó, nem o pai em relação à violência sexual, mas questionaram muito a mãe em relação à questão de ser alienadora. Mas o ponto principal é que os laudos não traziam a questão da violência sexual. Eu perdi o que eu ia dizer nesse caso. Perdi o fio. Sim, era da violência... os laudos, eles acharam normal a menina levar 4 meses para se adaptar na nova creche. Não sei,
eu tenho um filho, meu filho não levou uma semana para se adaptar na escola, na creche, né? Cada um tem uma experiência. Acho que tem crianças com mais dificuldades, que pode levar mais tempo, que os pais têm que ficar um período maior. Mas esse pai que levou então a guarda da menina, tirou da psicóloga que a menina ia, tirou da escola de natação, tirou da moradia, levou, e a menina levou 4 meses, voltou a chupar bico, emagreceu e foi considerado que fazia parte, entendeu, dessa mudança e tal, mas que agora ela já estaria adaptada. Então, para mim, isso seria um indício de que essa criança estava sofrendo muito com o afastamento materno, e que essa guarda deveria ser, no mínimo, compartilhada. Então, tem alguns casos que isso aparece fortemente e que acabam sendo não vistos. Ainda não teve uma sentença final, né? Essa medida foi aquilo que eu digo, é a pena anterior, é alienadora, então já perde o direito de estar com a filha. Ela vê uma vez por semana, ao menos não é assistida, inicialmente era, ela vê aos domingos a filha, né? E, certa ou errada, ela decidiu ter uma segunda filha com inseminação artificial sem pai, né? Com tudo que ela sofreu, ela disse. E isso, não pensem que isso foi positivo para ela, a psicóloga disse que isso era negativo, entendeu? Uma pessoa não querer ter não dar um pai para a filha, mas com esse histórico, acho que é compreensível, ao menos, né? Essa atitude da mãe. Então, essas seriam as convenções. Essa decisão da corte que eu já falei, que era uma menina, então, em situação de pobreza, com HIV, e que não tinha acesso à educação, porque não havia sequer escola nesse sentido, mas eu trouxe só porque é algo que a gente pode pensar, tem várias possibilidades em relação a essa lei. A gente pode pensar em construir, em tentar encaminhar uma ação, seja o Ministério Público Federal, para que ele, então, possa ingressar, se convencer de que essa lei é inconstitucional porque é discriminatória. A gente pode pensar em construir algo nesse sentido. Encaminhar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, casos específicos também é viável, mas demora mais de 10 anos para ter uma decisão. Então, a Corte Constitucional do México, que seria como nosso Supremo, entendeu que a lei é inconstitucional, que a lei da alienação parental é inconstitucional. Tem recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para se ter muito cuidado com a aplicação da lei da alienação parental, justamente por todos esses aspectos aqui que foram destacados. Vou passar aqui. E várias coisas a fala anterior já trouxe, né, que seria questionar realmente o Gardner, né, e todas as suas teorias. E eu não tenho aqui a cópia, o trecho, eu não coloquei, mas ele alega que a questão da violência sexual em criança e adolescente é algo, não é violência, que é algo que seria natural, que a sociedade é que acaba vendo isso como um problema, e que isso é que afeta a criança, a sociedade ver como um problema, e não a relação sexual que se estabeleça com crianças, né? Então, e ele era um psiquiatra que fazia laudo justamente para pais que atuavam, que respondiam por violência sexual em relação a seus filhos e filhas, né? Então, tinha por trás, além da medicalização, né, que eu acho que é um fator realmente importante, isso realmente tem crescido muito, né, medicalizar crianças e todas as pessoas com se é bipolar ou o que, né, ela fez aquela brincadeira aqui, mas tem por trás, eu acho isso, sabe, uma questão de que se naturalize e se permite, sim, essa possibilidade dos pais iniciarem, tocarem sexualmente em seus filhos, como se isso fosse algo possível e natural, que a sociedade, então, criminalizou e proibiu esse tipo de conduta. Isso acaba não sendo explicitado, mas está no livro dele, que não foi traduzido, né, no Brasil, ele é todo em inglês, né, o livro dele, então também isso dificulta o acesso. Então, essa lei, apesar de parecer neutra, ela na origem tem uma carga discriminatória, né? E nesse sentido, então, que a aplicação apresenta um vício negativo ao reproduzir os papéis e estereótipos de gênero em detrimento das mulheres e, consequentemente, das crianças. A síndrome também, entre aspas, porque, embora tenha sido discutido que não é síndrome, decidiram manter a alienação parental, né, por todos os fundamentos, mas ainda aparece a terminologia, né, sem que se diga exatamente o que seria essa síndrome. Ela não foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, já foi colocado aqui também, e tem sido usado como uma forma de impor às mulheres acordos arbitrários,
Muitas topam, eu não quero mais então essa divisão do bem, eu abro mão do carro, mas deixa comigo a criança. Então isso tem sido utilizado também, assim como a guarda compartilhada tem sido uma forma de não pagar pensão mais também às crianças, né? Também tem, por trás tem questões econômicas, tem outros olhares que a gente também tem que estar atenta, né? E por isso, né, é uma forma de manter o poder e o controle sobre as mulheres, né? Sobre as mulheres e também sobre as crianças. Tem surgido isso em relação à alienação. E os sintomas, né, que são ditos que as crianças apresentam por ser alienadas são exatamente os mesmos das crianças violentadas sexualmente. E essa síndrome surgiu bem depois de todos os sintomas que já existiam, que já estavam elencados em relação às crianças que sofrem violência sexual. E claro que uma mãe que verificou o pai agredir, que ficou evidente que o pai abusou sexualmente, ela vai querer impedir esse contato, né? Desde que talvez um contato ainda no fórum, com uma assistente social, com uma psicóloga, com alguém, com acompanhamento, ainda seja mais aceito, mas mesmo assim, muitas mães relatam que a criança volta irritada, nervosa, ou chora, relembra, né? Porque a ideia é que a criança acaba esquecendo. O trabalho todo de terapia é para que aquilo não fique um trauma, mas inconscientemente fica. E aí, quer dizer, eu estou falando aqui como leiga agora, como advogada, né? Mas se verifica que a repetição de algum episódio faz com que se relembre, né, de toda a violência que sofreu. E a própria figura, às vezes, desse violador pode gerar na criança, desencadear esses sintomas que eu mencionei. E eu já acabei falando isso, mas esse método coercitivo acaba sendo prejudicial à criança. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para proteger. Qualquer suspeita de violência sexual tem que ser denunciada, mas se a mãe denuncia, pode ser considerada alienadora. Se ela não denuncia, pode ser conivente, e também ser condenada criminalmente às vezes, isso também acontece. Então fica difícil saber qual o melhor caminho na proteção da criança, né? A alienação acaba desqualificando, então, não, ela está dizendo que ele violentou sexualmente só porque ela não quer que ele se aproxime, acaba desqualificando, e a gente sabe da dificuldade. Aqui, eu não sei se o Pérola Byton tem, mas poucos locais existe uma perícia psicológica das crianças. Lá em Porto Alegre nós temos o CRAI, que é um Centro de Referência de Atendimento Infanto-Juvenil, que tem sido aceito como meio de prova para o Ministério Público ofertar denúncias, a perícia psicológica dessas vítimas, que elas chegam até esse centro de referência, essas crianças, junto com suas mães, alegando a violência, e então elas passam por um atendimento da assistente social, da psicóloga, enfim, e tem um perito médico legista mesmo, perito que faz o exame de corpo de delito. Eles têm uma formação específica na perícia psiquiátrica ou psicológica para conseguir avaliar o comportamento dessa criança e alegar, apresenta comportamento sim, mas muitas vezes eles não conseguem comprovar a autoria. A autoria vai ter que ser comprovada por outras provas. Ixi, eu não vou conseguir falar. Eu queria. Assim mesmo. E, então, isso tem sido positivo lá no nosso estado, mas que não é uma política pública nacional. Embora o CLADEM tenha um caso que eu ingressei primeiro pela Temes, e continuei pelo CLADEM, porque a gente ingressou em conjunto na época. O CLADEM que encaminhou o caso Maria da Penha, vocês sabem, tem esse trabalho do litígio internacional. Nós também encaminhamos um caso de violência sexual, onde a política pública que a gente solicita que o Estado tenha é essa, de peritos da área da psicologia também nos crimes sexuais, como tem a determinação imediata, tem lesão corporal, vai DML, tem violência sexual, vai também, Instituto Médico Legal, departamento, que em caso de violência sexual, não tendo essas lesões comprovadas, que passe por um perito que possa detectar o estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático que as vítimas de violência sexual em geral apresentam. E isso seria bem importante como uma política pública nacional, porque aí não ficaria só em Porto Alegre, enfim, iria para os demais estados. Que ali, já falei, que o direito penal assegura direitos e a lei da alienação parental não. Isso é uma pesquisa da Clara Sotomayor, que é uma juíza portuguesa que tem sido uma luz, digamos assim, em relação a essa temática, em relação ao nosso lado, e ela fez pesquisas
E lá em Portugal, então, 97% das mães que afirmam 97 afirmam que os tribunais ignoram ou minimizam as denúncias de violações praticadas pelo genitor agressor, sendo rotuladas, então, de alienadoras, né? E isso não permite, então, que elas consigam sair desse ciclo de violência, porque a violência em si acaba não sendo verificada. E ela também trouxe, né, essa violência doméstica por procuração, que é um pouco isso, a continuidade da violência através dos filhos. Porque pode até nem ter alienação parental, mas ele agride o filho para a mãe sofrer. A gente vê aí casos terríveis de homens que matam os próprios filhos para que a mãe sofra, né? Então, isso, infelizmente, é um padrão de quem tem esse comportamento. Óbvio que não são todos os homens, felizmente, né? É um número que talvez chegue a 30% dos casos. São pesquisas recentes que o Instituto Maria da Penha tem feito com a Universidade do Ceará, que não são dados só de delegacias de polícia, porque quando a gente pega boletins de ocorrência, esse número chega a 13% em violência física, 11% em violência psicológica, mas quando se fala diretamente com as mulheres que não registraram uma ocorrência policial, que não chegaram a buscar o aparato da segurança e justiça, a violência aparece muito mais, inclusive mulheres grávidas, e tem até uma análise da questão transgeracional, digamos assim, né, que quanto a violência se perpetua nos comportamentos que são aprendidos, né? Isso também apareceu na pesquisa e é bem interessante. A questão da litigância abusiva acaba sendo um pouco isso, né? Maior poder econômico, maior possibilidade de advogados e de manter um litígio por anos, para nunca permitir uma tranquilidade na vida dessa mulher, de que ela efetivamente vai estar com os filhos ou não. Sempre existe aquele risco da perda, né? Acabando, deixa eu ver. Eu acho que eu acabei falando um pouco, né? Mas agora teria uma análise de vários artigos, por exemplo, que a alienação parental, ela acaba indo contra a igualdade, né? Que a Constituição Federal define nesse aspecto, contra vários artigos da Lei Maria da Penha, que falam em qualquer questão da violência psicológica, acaba sendo retirado. Tem vários clientes que têm processos da Lei Maria da Penha, que conseguiram o afastamento desse agressor, de não se aproximar, mas elas acabam sendo obrigadas a ter uma comunicação porque tem um filho. E eu já não vi em todos os casos, mas onde as maiorias dos casos tramitam em Porto Alegre, né, que são 2 varas, a decisão já está pronta e já está ali um artigo que não se estende aos filhos as medidas protetivas, já está ali pronto. Então, provavelmente, em alguns casos onde ele também violenta os filhos, né, que tem uma violência física com os filhos, porque não se considera uma violência à criança ver um pai agredindo a mãe, eu acho que isso é uma violência. Ele verificar toda a violência, ver a mãe machucada, mãe chorando, né? E toda aquela questão da violência, mas a maioria entendem que não se estendem. Eu penso que podia ter um estudo um pouco melhor, né? Não impedir totalmente, claro que não, mas poder no primeiro momento ter mais cuidado, né? Porque a gente verifica casos como o da Joana e como tantos outros. Foi esse Réveillon, né, que nós acordamos todas com uma dezena de mulheres assassinadas por um homem que se dizia alienado, não foi? Que matou o próprio filho, a ex-mulher e as cunhadas e as amigas e tudo mais. Então, essas questões têm que aparecer, né, para que a gente verifique, porque o que é mais grave para a criança, né? Ser alienada ou ser violentada sexualmente? Eu acho que também isso também tinha que pesar melhor na balança. Vai contra as convenções, então, por contra a discriminação, da violência contra a mulher, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, e as convenções do direito da criança e do adolescente. Então, é possível encontrar uma série de dispositivos que, em vários casos, em processos, que nós podemos pegar 10, por exemplo, e demonstrar ali onde foram cada uma das discriminações que ocorreram, as violações, que artigos estão sendo, né, atingidos com essa legislação. Acabaram meus 5 minutos? Acabaram? Bom, a gente fica... Por debate seria uma análise de vários artigos, né, que são violados em todos esses âmbitos que eu disse, da própria Lei Maria da Penha. Vamos ver se tem alguma coisa só ao final que eu queria colocar. Faço uma análise dos artigos, das convenções, do Estatuto, da Lei Maria da Penha, da Constituição Federal. Essa relação eu queria colocar para vocês, né, que... Mas eu já falei, né? Tá. Mas a questão dos testes psicológicos, a questão econômica, mas muitas vezes quem sofre a violência, quem sofreu o afastamento é a criança e a mãe, afastamento, digamos,
entre elas, né, porque o pai disse que era alienadora, então ele conseguiu ficar com a guarda. E nas perícias, quem acaba estando com mais dificuldades, com algum transtorno, com medos e tal, é a criança e a mãe, porque isso aconteceu. E, em geral, o pai vai lá mais tranquilo, diz que ama a filha, ama o filho, que quer ter esse relacionamento, que quer E aí ele tá tranquilo, muitas vezes. Já a mãe não, pelo medo, enfim, né, uma série de questões que acabam surgindo, né? Então, e além do mais, tanto o pai quanto a mãe têm a capacidade de manipular, com certeza, né, os seus filhos, se quiser, no discurso. Mas a gente verifica que o pai faz isso para que a criança também tenha medo, ou então nem é uma forma agressiva, às vezes é uma forma amorosa. Dou presente se tu fizer isso, te levo na Disney. Falo isso porque tem um caso em Porto Alegre que a mãe alegava violência sexual e parecia que não era visto, e a criança tinha lesões no ânus, mas era outros machucados. Aí a criança disse para a mãe: foi tu que me machucou, porque eu quero sim, eu vou para Disney com meu pai. Aí a mãe decidiu registrar a ocorrência e o caso tá andando, não sei, só que aí rapidamente suspendeu o direito da mãe. Ela tinha guarda compartilhada, a mãe já foi retirada. Todo o tempo que se havia suspeita do pai, nada aconteceu. Aí, em relação à mãe, já foi suspendido o direito dela estar com esse filho. E a mãe registrou ocorrência e deu continuidade justamente porque tem o CRAI, que tem esse serviço lá. Então, essa criança vai passar por atendimentos psicológicos, vai ser possível, ela imagina, verificar que ele, então, estaria mentindo em relação a ela, né? Que teria sido algo incutido. Eu vou terminar, porque eu não quero ser chata, passar do tempo. Os países que rejeitam o conceito: o Reino Unido, alguns dos estados dos Estados Unidos, a Itália, Espanha, México, né, com a questão da Corte Constitucional, o Canadá, né, porque essas mudanças seriam muito estressantes para a criança, e Portugal. Então, e eu acredito que o movimento de mulheres começou agora em 2017, porque essa lei é recente, e as mulheres então conseguiram se unir e estarem trabalhando com isso. Inclusive tem um coletivo Voz Materna, lá no Rio Grande do Sul. Nós faremos um seminário dia 4 para poder falar dessa temática, e várias mulheres então em todo o Brasil têm procurado. Depois tem esses perigos e pós-denúncia, muita coisa, exagerei total, né? Mas então tá bem. Muitas coisas para dizer, mas eu acho que no fundo, né, a base, digamos, eu consegui trazer para vocês. Mas tem questões importantes, se vocês quiserem, a Defensoria ficar com esse material, porque tem várias falas, né, da juíza Clara, que trazem quais são os perigos, né, e os riscos da aplicação da alienação parental. Obrigada e desculpem, passado o tempo. Rubia, sua fala foi ótima também. Acredito que todas nós nos sintamos totalmente contempladas. Não tem que pedir desculpa passar o tempo. Na verdade, a vontade que você falasse muito mais, mas a gente tem aí uma limitação temporal. É bem interessante essa complementaridade, na forma como as duas falas se complementaram, e você trazendo essa questão da violência de gênero e a forma como nós mulheres temos sido, na verdade, mais uma vez, hostilizadas ou penalizadas e responsabilizadas por uma situação, na verdade, que diz respeito a essa discriminação de gênero. E interessante também a gente olhar, a Analicia trouxe muito isso, você também, nessa forma como a gente importa conceitos, né? A gente importa síndrome da alienação parental, a gente importa conceito de guarda compartilhada, a gente importa todos os outros, inclusive métodos alternativos de solução de conflito, e a gente não olha muito, e não olha nada, na verdade, sobre a nossa realidade, né? A gente tem que tomar muito esse cuidado, quando a gente importa conceitos que são historicamente, social e culturalmente construídos em outros países, a gente tem que olhar para a nossa realidade, para a nossa história, para a nossa realidade sociocultural e saber até que ponto que a gente pode trazer isso. E, na verdade, a gente não está causando um mal absurdo, um mal consideravelmente danoso para o desenvolvimento da nossa própria sociedade. Só para ilustrar, outro dia eu assisti um filme francês muito interessante, fui até procurar aqui o nome, Que Família é Essa? Chamar o filme, que eu acho que ele traz muito... É um filme simples, tranquilo, que ele não traz conceitos científicos, obviamente, gostoso de assistir, mas ele olha para essa questão da guarda compartilhada de uma maneira divertida. Não sei se alguém já assistiu, mas eu acho que é interessante olhar para isso também. São crianças cujos pais foram se casando e tendo outros filhos e outros filhos e outros filhos, e no final das contas cada um é filho de um pai e de uma mãe, todos eles, essa família toda com guarda compartilhada,
e as crianças, de forma que elas ficam um dia da semana com um, outro dia com outro, e elas acabam não convivendo, e elas se rebelam contra essa situação e decidem alugar ou morar numa determinada casa. E ali elas resolvem que elas não vão mais mudar de casa, porque elas não aguentam mais ter residência em vários lugares, e que agora os pais vão se mudar para que eles se revezem na guarda compartilhada e consigam ficar com eles 2 ou 3 dias por semana. É muito interessante. E eles colocam uma planilha de desenvolvimento de responsabilidades. E o interessante olhar para isso, na verdade, é que os pais e as mães demoram 4 ou 5 dias para descobrir que os filhos não residem mais com nenhum deles e que estão residindo numa casa. Porque, na verdade, que são os absurdos que acontecem, né? Quando você divide esse tipo de responsabilidade, fica difícil saber onde eles estão, de que forma estão e com quem estão. Então, até que uma das mães, na verdade, ela chega em casa e fala, mas onde está fulano? Não está com você? Que ela começa, né? Que as crianças, inclusive, eles preveem que isso vai acontecer e ficam todos reunidos na sala esperando que os pais, nessa ebulição, nessa constatação de que ninguém está mais com ninguém, de que eles venham a descobrir que eles estão rebeldes e decidiram retomar a responsabilidade sobre o próprio cuidado deles e decidem mudar essa realidade. É interessante porque eu acho que tem um exagero nisso, mas acho que também serve para a gente refletir até que ponto que nós, olhando para esse conceito, que também surgiu como uma forma de independência de nós mulheres, né, seria muito bom, acho que nenhuma mulher aqui vai olhar para mim e dizer que não, poder compartilhar efetivamente da responsabilidade de cuidar de filhos com os homens, se nós vivêssemos numa sociedade em que a igualdade de gênero fosse uma realidade. Seria muito bom, né? Então, a guarda compartilhada olhada por esse prisma seria até uma forma de independência nossa, né? Uma conquista nossa. Mas, infelizmente, na prática, nem sempre é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que problematizar isso, olhar para isso de uma maneira um pouco mais crítica e conseguir entender até que ponto que isso é possível, que não é possível, como é que a gente pode, você falou isso muito sabiamente, né? Dentro da nossa realidade, do nosso contexto, nos adaptar, considerando que nós temos uma sociedade que é desigualitária, discriminatória, racista, que não tem uma história de respeito de direitos humanos e que tem uma desigualdade de gênero premente. Como é que a gente pode aplicar um conceito desse com todas essas considerações e até que ponto e quanto tempo que a gente demora para fazer a adaptação a essa realidade, que é uma realidade diferenciada. Obrigada, Rúbia. E agora...